Bom dia a todos. Sou Mardônio Coelho, integrante do Conexões Freudianas, um grupo informal de psicanalistas que organiza o Colóquio Cearense de Psicanálise e Política desde 2016. Esse é o nosso 7º ano, porém é a nossa 6ª edição, porque em 2020, em função da pandemia, não foi possível realizar o colóquio. Somos um grupo de psicanalistas que se reúne e trabalha juntos em alguns projetos, como esse, por exemplo. Eu aqui em Fortaleza, Mardônio Coelho, Gil Garcia em Paris e Raul Max Lucas da Costa em Juazeiro, no Cariri. Nós também compomos um cartel, juntamente com a colega Cláudia Montalverne, sobre o psicanalista na polis. Quero dar bom dia e as boas-vindas a todos vocês que estão inscritos para participar como ouvintes e participantes também, porque é possível fazer intervenções e perguntas, etc., através do Zoom, ou através do YouTube também é possível fazer intervenções e perguntas por escrito. Então, queremos dar as boas-vindas a todos vocês e agradecer desde já a participação dos nossos convidados, que são Martônio Montalverne, procurador do município de Fortaleza e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, e Valton de Miranda Leitão, psicanalista e ensaísta político em Fortaleza também, que vão compor a primeira mesa, agora, daqui a poucos minutos, sobre a racionalidade e irracionalidade na política. Além deles, também, na segunda mesa, logo mais, professor Fernando Gimbo, professor de filosofia na Universidade Federal do Cariri, e professor Rui de Carvalho, professor de filosofia também na Universidade Estadual do Ceará. Eles estarão compondo uma mesa que se chamará Caquistocracia e Crítica. No período da tarde, nós vamos ter uma mesa com trabalhos desse grupo que eu lhes falei e que compõem um cartel que se chama O Analista na Polis. E esse é o nome da mesa da tarde, composta por mim, Mardônio, Raul, Max e Gil Garcia. Bom dia a todos e vamos trabalhar, não sem antes passar a palavra para Gil e Raul para fazerem também a sua introdução do evento. Obrigado. Bom dia a todos e todas, né? Queria desejar assim boas-vindas a quem está participando pela primeira vez desse colóquio, como o Mardônio bem lembrou, né? É o 6º, né? Desde 2016, esse ano 2020 de uma breve pausa, mas desde lá esse espaço eu entendo assim como um espaço muito privilegiado, né, de debate, de colocação de questões, um espaço democrático, né, assim, que parte de uma proposição de analistas, nessa conexão Fortaleza, Cariri. Inclusive, queria deixar aqui, né, um bom dia especial aos colegas do Cariri, que eu estou vendo aqui, Paris, e dentro desse espírito democrático, convocar colegas de outras áreas, de outros saberes, filósofos, cientistas políticos, juristas, historiadores, sociólogos, pensando assim, né, de que tratar do contemporâneo, sobretudo da política, requer esse trabalho, né? É um espaço de trabalho, né, que gera efeitos na prática de cada um. Tá? Então, fico muito feliz de estar aqui participando dessa 6ª edição. Gostaria de passar aqui a palavra a Gil Garcia. Bom dia a todas e todos. O Borreia
é um empreendimento da denúncia na desordem da linguagem e nos neologismos. A notícia é que não é a Polônia, mas a Ucrânia que é invadida pela estupidez retrograda. Nosso cartel sobre o analista na polis foi constituído a partir do seguinte convite. Diante da urgência política, como se passa do analista para o cidadão quando, notadamente, as redes sociais podem exibir uma autoimagem partidária? Em outras palavras, o inconsciente. Será que o inconsciente é politicamente correto? Espero que este dia traga elementos de compreensão e especialmente de discussão, apesar das distâncias que nos separam. Voltar ao automatismo de reações impensadas, por exemplo, os ataques de 11 de setembro, que tinham sido inconcebíveis até então, explica o filósofo Habermas, permitindo a propagação de uma mentalidade encarnada hoje por exemplo, uma personalidade tão indizível como Donald Trump. Obrigado, vamos trabalhar. Obrigado, Gílio. Obrigado, Raul. Vamos dar início à mesa. Então, eu inverti, sem querer, aqui, falei que seria a apresentação do Valtum. Na ordem que está no nosso programa, Martônio é o primeiro palestrante, com fala cujo título é A Responsabilidade pela Desrazão. Martônio, com você. Muito obrigado. Muito obrigado, meu prezado Martônio. Eu gostaria de cumprimentar a todos pelo convite para o evento e, da mesma maneira, agradecer pelo convite que me foi feito. É sempre um prazer. Não é a primeira vez que eu participo, que eu tenho a honra de participar do evento, né? Mas, em todo caso, né, já é para mim uma renovada alegria poder estabelecer esse diálogo, principalmente sobre um tema dessa abrangência, com esse significado, e eu confesso que um tema sobre o qual nós do direito ainda não temos uma solução, né? Ou pelo menos não podemos, com certeza, oferecer uma resposta. Isso tem sido objeto de um debate intenso, né, entre juristas em distintas experiências, pelo menos depois de 1945 para cá, né, onde se debate essa perspectiva. Eu falo nesse sentido, né, dessa possibilidade de responsabilidade. Eu procurarei dividir, né, as minhas palavras rapidamente em dois momentos. Num momento, primeiro, eu pretendo demonstrar o limite e uma descrição do que nós temos no presente panorama, e, num segundo momento, eu procurarei traçar alguns comentários a respeito das comparações e a respeito das experiências que nós temos até o momento na perspectiva do direito sobre a responsabilidade e desrazão. Arthur, um segundo, só sou, como secretário, sou péssimo, mas eu esqueci de deixar, eu sei que vocês já sabem, mas cada palestrante terá 25 minutos para expor suas ideias. Terá? Obrigado, desculpe a interrupção. Não, terá 20 minutos, não é isso, Marlon? 25. 25, tá. Perfeito. Foi o que eu pensei. Bom, então, esse debate, por óbvio, ele se desencadeou a partir do final da Segunda Guerra Mundial e diante do desafio em que o direito e juristas se viram tomados sob a seguinte pergunta: como se faz, ou como pelo menos se pode tentar elaborar perspectivas jurídicas para algum tipo de punição ao que aconteceu durante o nacionalsocialismo, perpetrado especialmente pela Alemanha contra a população judaica da Europa. Ou seja, esse é um caso único até agora,
E esse é um caso que desafia e, sobretudo, diante da inexistência de legalidade internacional devidamente pactuada que estabelecesse punição para genocídio, para extermínio de populações em razão de determinadas circunstâncias todas especiais. Esse foi um desafio, né? A conclusão que se chegou foi a conclusão possível, como se sabe, foi a instituição do Tribunal de Nuremberg, mas não sem críticas. Mesmo o Tribunal de Nuremberg, na perspectiva de punir aquelas lideranças que sobreviveram à guerra e foram capazes de perpetrarem um horror que até hoje se descobre novos elementos, né, esbarrava em alguns problemas da chamada civilidade, da legalidade civilizatória. Por exemplo, nós vamos punir liderança, mas nós não temos uma lei. O que se faz com os colaboradores da própria Alemanha, os colaboradores que se teve na França de Vichy, os colaboradores que se teve em diversos países. E, sobretudo, né, como nós vamos conseguir provar, né, que essas pessoas que nós estamos punindo hoje, ou fazendo tentativa de punir, essas pessoas sabiam dos fatos, da altura, da sua magnitude, do seu significado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que diz mais respeito aqui à nossa participação, era na seguinte perspectiva: como se pode estabelecer algum tipo de punição, não para as pessoas diretamente do aparelho do Estado, mas para as pessoas, né, o funcionário público, ou mesmo aquele professor de uma escola, ou professor universitário que participou do ato, na verdade, que foi uma pessoa, de alguma maneira, teve uma responsabilidade, uma atividade na denúncia de judeus no extermínio, no papel do extermínio do campo de concentração. Então, esse foi o desafio. E isso levou à grande pergunta, tá? Ou seja, que até hoje o direito não tem como responder. Eu creio que todos tomaram conhecimento de uma senhora de 92 anos de idade que estava detida e conseguiu fugir de um asilo e depois foi recapturada para ser julgada. Essa é a pergunta, porque se trata do cidadão comum, e eu creio que dialoga com o tema aqui de que nós vamos tratar. Essa pessoa, né, que estava num campo de concentração, que colaborou de alguma maneira, que apenas fez um registro dos que entravam e dos que saíam, ela foi destituída de razão. É possível estabelecer uma punição do ponto de vista do direito objetivo para essa pessoa? Da mesma maneira, nós nos indagamos aqui no Brasil da pós-ditadura militar, assim como os outros países, Argentina, Chile principalmente, fazem essa mesma pergunta. Como nós reagiremos, como nós trabalharemos com aquelas pessoas que, em determinada medida, parecem abdicar da sua razão, daí a perspectiva da desrazão, e se tornam, de alguma maneira, cúmplices dos piores atos, como o direito deve tratar e deve punir essas pessoas. É possível esta punição? É possível estabelecer na legalidade um parâmetro racional de argumentação jurídica que abra a possibilidade para a punição de uma pessoa nessas condições? Esse tem sido um grande debate, principalmente no campo que nós temos aqui no Brasil, no campo de rediscussão sobre o limite constitucional, por exemplo, né, da tortura. Esse foi um elemento que esteve presente na discussão da arguição de descumprimento de preceito fundamental 153, que recepcionou a lei da anistia e que disse que a lei da anistia, pelo Supremo Tribunal Federal, né, em 2010, a lei da anistia teria, inclusive, anistiado os chamados crimes comuns e não somente os crimes políticos. Isso significa dizer que aqueles que, de alguma maneira, participaram da perpetração de homicídios, de tortura, de desaparecimentos, estão também anistiados. Essa é a situação atual que nós temos no Brasil. O que nós, da área do direito, nos perguntamos é:
isto é possível ou que elementos nós temos, por exemplo, para estabelecer um parâmetro de objetividade e dizer com que estas pessoas que participaram do que nós falamos de uma subcategoria de atos ou de atos de desdobramentos, né, praticados durante o período militar, como estas pessoas podem ser punidas, se é que elas podem ser punidas. Há uma argumentação, há dois grandes móveis de argumentação nesse campo. O primeiro deles é o que fala da internacionalização permanente de direitos humanos e, claro, de determinados objetivos da justiça. O segundo deles é aquele que fala da garantia de princípios gerais do direito que nós teríamos desde do final do século XVIII e que, portanto, esses princípios foram um marco civilizatório para nós até hoje. Eles impedem, né, esta emocionalidade da apuração do direito. Eu falarei do primeiro rapidamente e falarei do segundo também para levar a minha conclusão. O primeiro deles diz, os direitos humanos eles adquiriram um sentido e um conteúdo internacional. Portanto, não há possibilidade de se discutir a aplicação de direitos humanos e a sua prevalência somente no âmbito interno. Só faz sentido se isso se aplicar num âmbito internacional, daí a proliferação de espaços e principalmente tribunais internacionais, depois de 1945 para cá, para a defesa de direitos humanos. Então, nós temos hoje na Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós temos o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, nós temos essas várias instâncias de Comissão de Direitos Humanos em Genebra, a quem países recorrem, né, em caso de que hajam as violações. Esse é o primeiro dos pontos. Essa internacionalização dos direitos humanos, né, se acredita a esta internacionalização o fato de uma certa diminuição ou pelo menos um certo receio, né, de determinadas nações, de determinadas sociedades, relativamente à tomada de decisões sobre direitos humanos, né, ou especificamente sobre violações de direitos humanos. Essa internacionalização ela permite grandes avanços, ela estabelece, né, determinados parâmetros, ela produziu até então uma inédita legislação internacional sobre direitos humanos e ela tem sido vinculante e exigível. Tanto é que quando nós observamos o papel da Corte Interamericana das Nações Unidas, que fica na cidade de Haia, nós constatamos o julgamento de vários países, de várias lideranças políticas, pelo menos aqueles, não é, que têm aparecido, né, com maior firmeza, com maior destaque, né, no cenário internacional. Por outro lado, nós temos as deficiências. Como nós temos países como Estados Unidos, Inglaterra, China, etc., e outros países que não se submetem, não aceitam se submeter à legislação desses espaços internacionais, a tese de direitos humanos resta completamente desacreditada, porque os atos perpetrados por esses países ou por seus nacionais em seu território ou em território estrangeiro restam absolutamente impossibilitados de serem sequer apurados. É o caso que nós temos, por exemplo, das violações cometidas durante a guerra do Iraque, em Guantánamo, etc., e de outros países, e isso desacredita a teoria dos direitos humanos e desacredita a perspectiva de uma construção de racionalidade de uma legislação internacional para tentativa de aplicação do cumprimento dessas leis. Esse é o primeiro aspecto. O segundo ponto é um que nós temos, né, da aplicação interna, né, resultante desses debates internacionais em cada sociedade. E aqui, talvez, o que guarde uma relação maior com a nossa temática que nós discutiremos aqui. Como nós podemos falar
né, de uma possibilidade de punição, né, em que eu exijo, na teoria do direito penal e na legalidade do direito penal, a consciência do agente no sentido de uma punição. Em outras palavras, a pessoa ou aquele agente do Estado que participou de um ato de tortura, né, que colaborou de alguma maneira com o desaparecimento, com o assassinato de uma das vítimas do regime de 64, ainda que não tenha sido, né, a pessoa que disparou a arma, a pessoa que preparou o enforcamento, etc., etc. Mas foi uma pessoa que colaborou com isso. Há alguma razão nesse agente e há uma possibilidade de aplicação e punição, da legislação penal e de direitos humanos. Essa pessoa pode e deve ser responsabilizada como pelo direito. O segundo momento, que é um momento de um debate mais delicado, eu tenho certeza que de alguma maneira dialogaria mais com as palavras que o Dr. Valton proferirá, é aquela pessoa da população, aquele cidadão simples, que não tenha sido seu agente, mas essa pessoa teria se despedido do ponto de vista de um julgamento perante a história, teria se despedido da razão, de sua razão, para manifestar explícito apoio e empolgação a quem pratica esses atos. Por exemplo, as pessoas que se manifestaram favoravelmente à ditadura militar, as pessoas que ainda hoje se manifestam favoravelmente àqueles que se dizem favoráveis à tortura. Qual o nível de possibilidade de punição que uma legalidade democrática de um regime igualmente democrático pode suportar nesse sentido? É o que nós vivemos hoje. Quando o ministro Alexandre de Moraes, quando ele, por exemplo, suspende a liberdade de manifestação de pensamento de empresários que atentam contra a democracia e, inclusive, claramente financiam a democracia. Isso é um tipo de punição limitadora de um direito fundamental, a liberdade de manifestação de pensamento, mas que é amparado numa perspectiva democrática. Em outras palavras, há uma crítica na comunidade jurídica sobre a eventual constitucionalidade do presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ou quando ele dispara o inquérito das chamadas fake news, como agora com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Há uma racionalidade da legalidade civilizatória nestas decisões do ministro, ou estas decisões do ministro são completamente desamparadas perante a legalidade, porque ela não se encontra amparada na literalidade da lei penal. Esse é um dos principais debates que nós temos. Quando nós discutimos no âmbito do direito constitucional e do direito penal, estas limitações, que são produtos de todo esse acúmulo, como eu disse, desde 1945, nós estamos tentando, de alguma maneira, localizar ou imputar a estas pessoas que são objetos das decisões judiciais, imputar um tipo de responsabilidade mínima pela manutenção da democracia. As decisões judiciais que têm sido tomadas, seja no inquérito das fake news, seja recentemente, como nós vimos, pelo agora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no âmbito da comunidade jurídica, elas não são unânimes. Há uma forte corrente, significativa corrente de intelectuais no direito constitucional, especificamente a deixar claro que, nessa perspectiva, a decisão do Tribunal Superior, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, diante do motivo da legalidade, subsiste. Aqueles que defendem a constitucionalidade dessas medidas, seja no inquérito da fake news, seja recentemente, elas possuem uma formulação, no meu entendimento, melhor fundamentada sobre o sentido, né, e o alcance da compreensão democrática e da responsabilidade na sociedade na manutenção da democracia.
particularmente, eu me aproximaria mais desta visão, no sentido de que, pelo menos até agora, eu entendo que se, como a legislação é capaz de atribuir responsabilidades a todos nós, eu penso que a legislação também pode atribuir responsabilidades, não aquelas responsabilidades tradicionais do direito civil, de obrigações de pagar imposto, né, de obrigações de contratos. Por que que esta forma jurídica tão comum no direito civil, do direito de propriedade, por que que ela não pode, essa mesma racionalidade, ter uma aplicação naquilo que se chama direitos, no caso dos princípios fundamentais que a nossa Constituição estabeleceu como democracia? Por que que, do âmbito do direito civil, que é direito privado, eu posso exigir plenamente uma racionalidade para aqueles que assinam um contrato, para aquele que assume obrigações, para aquele que é objeto ou sujeito do direito das sucessões, do direito de família, mas eu não posso fazer isso na mesma intensidade, ou pelo menos na mesma legalidade, no mesmo patamar de legalidade, quando se trata de direitos e princípios fundamentais, como a defesa do pluralismo e da ordem democrática. Esse seria o meu primeiro fundamento, numa racionalidade. No segundo momento, em que medida aqueles que são alcançados por uma decisão ou por um grupo de decisões, como eu me referi, do ministro Alexandre de Moraes, aqueles que são alcançados por essa decisão, eles abdicaram realmente da sua capacidade reflexiva de comparar e de compreender a relação entre o que cometem e o que está na legalidade dos princípios do pluralismo democrático. Ou seja, são pessoas destituídas de qualquer condição reflexiva mínima de saber que incentivar a desordem contra o Supremo Tribunal Federal, contra as eleições, contra o resultado das eleições, e agora já se sabe desde ontem, né? Abrir a porta à possibilidade para financiamento econômico de ações que levem à sabotagem das eleições. Isso, em que medida essas pessoas estão destituídas de uma racionalidade mínima das quais eu possa exigir uma coerência com o sistema jurídico. Então, essa pergunta, esse debate, doutor Valton, ele ganha enorme atualidade, né, quando nós assistimos o que temos hoje, diante dos olhos e diante do nosso breve futuro. Aquilo que vem de uma experiência de 1945, que passou, como eu tentei dizer aqui, por uma experiência fortíssima de internacionalização, que esteve presente num momento relativamente recente da nossa história, na ditadura militar, e que retorna agora. Nesses três momentos, o que se teve foi um constante debate. No momento em que se começa a construir, talvez, alternativas de responsabilização a essa despedida da desrazão, nós temos um novo embate, né, pelo menos do ponto de vista jurídico. Então, em que sentido o ministro, as decisões que nós temos hoje do presidente, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, dialogam com uma perspectiva civilizatória da modernidade, isso do ponto de vista principiológico, porém mais abstrato. 2, e aqui fundamental e determinante, dialogam com aquilo que nós temos no nosso texto constitucional. Eu não posso permitir que apenas por princípio, que um julgador aplique princípio que ele tem uma convicção, na verdade, e muito menos regras, porque ele tem convicção e aplique este ou aquele princípio, e que esse princípio, essa regra, não esteja devidamente positivado, não esteja devidamente previsto numa Constituição ou numa legislação infraconstitucional. Então, nós temos esse desafio hoje. Martoni, me perdoe uma interrupção. Você tem em torno de 5 minutos para ir. Tá certo. Eu já me encaminho para... Desculpe a interrupção, eu não queria deixar de lhe avisar. Então, hoje,
apesar de já termos caminhado nessa construção em algum sentido, nós permanecemos ainda num momento de um fortíssimo debate. Como eu digo, as decisões, né, tomadas recentemente pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, elas não têm significado uma unanimidade, pelo menos na comunidade do direito. Mas elas têm significado a abertura de um debate que era necessário desde 1945. Uma responsabilidade pela desrazão voluntária de determinada parte da população, cuja ação foi determinante para que os determinados desdobramentos políticos e institucionais de violações a direitos humanos e democráticos que se viveu. Eu diria, por fim, que essa discussão ela já se encontra adiantada no âmbito do direito, ela tem ela alcança, penso eu, um nível bastante diferenciado daquele da individualidade, da discussão daquilo que se tem da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria. Mas o que eu julgo pertinente e o que eu julgo mais do que necessário é que seja construído um diálogo entre essas duas possibilidades, para que uma possa alimentar a outra num adequado entendimento. Eram essas, Mardônio, as minhas palavras. Muito obrigado. Obrigado a você, Martônio, pela sua exposição das suas palavras, das suas ideias inquietantes, e também não queria deixar de registrar aquilo que você comentou no início, a sua participação praticamente cativa aqui no nosso colóquio, desde o início. Eu vou passar a palavra para o Valton e depois dos 25 minutos que o Valton tem, nós teremos 40 minutos para discussão, debates, perguntas, o que for, mas já deixou muitas questões aqui, Marcão. Valton Miranda Leitão, psicanalista da SP4, ensaísta, político, vai nos trazer um comentário sobre a figura, a metáfora do rinoceronte no nazifascismo, a partir de um comentário sobre a peça de Ionesco, O Rinoceronte. Valton, bem-vindo mais uma vez. Você que estava no primeiro encontro nosso primeiro colóquio, e com o saudoso Cláudio Ferreira Lima, e que continua até aqui conosco, em todas as nossas edições aqui do colóquio. Bom dia, Valton. Bom dia, Mardônio. Bom dia, Martônio. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Eu quero inicialmente dizer que esse convite é sempre muito bem-vindo para mim. E eu cumprimento todos os psicanalistas e pessoas de outros saberes que estão aqui presentes. Dizendo para o Mardônio que, para mim, participar dos colóquios que você generosamente conduz é sempre um grande prazer. E junto com os amigos e amigas que a gente acaba fazendo neste trabalho e nestes debates. A palavra do Martônio me instigou. Eu ia começar de um jeito, agora eu vou começar de outro. Eu ia falar começando de uma maneira e vou iniciar de um outro modo. Essa questão do direito, que é tão instigante, né? A questão da lei, né?
que o Carl Schmitt diz, né? O jurista alemão do nazismo, né? Diz assim: soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. Na introdução da sua teologia política. É engraçado, na teologia política está essa epígrafe. O que quer dizer que existe algo que está fora, sempre fora da lei, fora do alcance do direito. E é por aí que entram, penso eu, os tiranos. Quer dizer, essa é uma observação que eu me senti instigado a fazer a partir da fala do Martônio. E, nesse sentido, escolhi, né, o mito do rinoceronte, porque é sabido que a psicanálise bebeu na fonte mitológica muita coisa mesmo, né? Não só o Édipo, Narciso e outros mitos, Freud foi buscar na fonte mitológica. Quer dizer, então, os grandes escritores, como Saramago, que construiu aquele mito extraordinário da cegueira, né? A cegueira que toma conta de toda uma comunidade, né? Então, nessa perspectiva, eu quero iniciar dizendo que os mitos são sempre pares de opostos. Quer dizer, ou seja, se você tem o mito de Apolo, da iluminação, do saber, da ordem, né? Você tem, em contrapartida, o mito de Dioniso. E Dioniso é uma figura muito contraditória, porque ele é, ao mesmo tempo, desregramento, ele é o vinho, ele é a bebida, mas ele é também um libertador. Ele é também um libertador dos povos, ele é também uma figura que patrocina as artes. Curiosamente, ele se faz acompanhar por um séquito que o segue num sentido de devastação. Por onde ele passa, ele vai devastando tudo e vai desorganizando tudo aquilo que é ordem e que é lei. Então, esse primeiro momento me impressionou para colocá-lo na relação com o que o Ionesco escreveu na peça O Rinoceronte. Essa peça me impressionou muito, né? Porque eu acho que esses grandes dramaturgos, escritores, eles captam de maneira extraordinária, como Freud muitas vezes assinalou em relação a Goethe. Eles captam o inconsciente, eles capturam o inconsciente, eles capturam o mal radical, né? De uma maneira muito mais competente, muitas vezes, do que qualquer psicanalista. Então, a peça O Rinoceronte é um primor de dramaturgia. Você tem pares de opostos o tempo todo. Começa num bar, onde um filósofo discute com um homem sensato, um homem do bom senso. E o homem do bom senso diz: você tem sabido aí que tem aparecido uns rinocerontes na cidade? Que história é essa? Aí o lógico
que conversa com ele diz, não, que história é essa de rinoceronte? Se fosse assim, aí ele tenta mostrar que, defendendo uma concepção filosófica, tenta mostrar que, se fosse assim, Sócrates seria um rinoceronte. E, ato contínuo, aparece uma dona de casa que vai ao mercadinho do lado e que tem um gato na mão e a cesta de produtos que ela compra na outra mão. Ela entra com o gato, sai com as compras e, em seguida, ela volta dizendo, com a cesta vazia e o gato morto na outra mão. Ele disse assim, um rinoceronte acaba de atropelar o meu gato. E a minha compreensão vai se fazendo aí pouco a pouco. O que se passa? O que se passa é que, de repente, começa um processo que a gente não consegue compreender de início. Enquanto toda essa cena se passa, Jean, um homem culto, né, que está sentado com Berenger, que é um alcoólatra, e tentando dizer para o Berenger que ele pare com aquele alcoolismo, que ele é uma pessoa muito capaz e tal, etc. Né? E o Berenger diz, não, minha bebida não faz mal a ninguém. Então, esses pares que o Ionesco vai botando, né, no conjunto da peça. E o Berenger diz, não, meu alcoolismo não faz mal a ninguém, e por aí vai. E quando a dona de casa volta, dizendo que o rinoceronte passou lá do outro lado da calçada, o Jean diz, não é possível, isso não é possível. Né? Ato contínuo, né? As pessoas vão se transformando em rinocerontes. O lógico, daqui a pouco, está transformado em rinoceronte, o homem sensato também, né? Todos estão se transformando em rinocerontes, e na sequência, né, da peça, nós estamos num escritório de advocacia, num escritório onde o direito se pratica, e Dudar, o chefe do escritório, disse, isso é uma besteira, esse negócio de que há uma transformação em rinoceronte. Não é? E quando o Dudar, dizendo isso para o Botar, que é um advogado amigo dele, quando ele sai na porta, de repente, o Dudar, que é o homem do direito e da lei, está transformado num rinoceronte. Enfim, pouco a pouco, o que vai acontecendo é que todos vão se transformando em rinocerontes. O Berenger, o alcoólatra, que disputa o amor da Daisy, ele diz, a única coisa importante é o amor, discutindo que ele está disputando o amor da Daisy, que ele é apaixonado por ela, e etc. E o único que não se transforma em rinoceronte é o Berenger, o alcoólatra. Esse não se transforma em rinoceronte. Então, essa situação vai se colocando, né, o tempo todo. E as pessoas ficam procurando ver o rinoceronte, olhar o rinoceronte, cheirar o rinoceronte. O rinoceronte exerce um fascínio. Quer dizer, o fascínio do rinoceronte é enorme. Então, há uma espécie de gozo nessa transformação, onde esse gozo perverso vai acontecendo. Esse gozo do processo de
naturalização, ou seja, voltar ao estado de natureza, voltar ao estado primitivo de não cultura, de desprezo pela cultura, de desprezo por tudo aquilo que represente a organização e a ordem cultural. Esse desprezo é notório ao longo da peça. E esse desprezo pela cultura, ou seja, parece mostrar que aquilo que Freud dizia, né, o indivíduo na cultura, ele vai instalando um superego para dar conta, né, dos preceitos culturais: não matarás, não desejarás o que é do outro. Tudo vai se transformando no seu inverso. Ou seja, o Botard, que é o homem do escritório superior do Berenger, diz que vai tomar a Daisy dele. Ou seja, ele toma tudo, toma a mulher, toma os bens, toma tudo, o que ele puder tomar. O que o Freud diz, né, quando argumenta no futuro de uma ilusão sobre o que se passa quando a naturalização, ou seja, quando o indivíduo sai do sistema da ordem ou da inserção na cultura e retorna a uma situação de desprezo pela cultura. Então, eu creio que aí, dialogando um pouco com o meu amigo Martônio falou, há exatamente uma situação em que se despreza completamente a razão. É a brutalidade. É a brutalidade que vai predominar, né? Não há razão, né? A razão que os iluministas tanto prezavam, né? E que certamente orienta boa parte do direito, né? Vai se desfazendo absolutamente, porque o Ionesco escreveu essa peça para satirizar e ironizar e criticar o nazifascismo, ou seja, para mostrar o processo de rinocerontização das pessoas. As pessoas vão sendo atraídas pelo fascínio do rinoceronte. E quando você tem uma espécie de mudança de estrutura política, de organização política, onde há um giro no anel de Giges, como dizia Platão no segundo livro da República, né? Quer dizer, aí o tirano surge. E o tirano é o rinoceronte chefe da horda. E esse tirano, o tirano, ele exerce um fascínio sobre uma parcela suscetível da população, na medida em que, em nome do tirano, toda brutalidade, toda crueldade, todo tipo de maldade é possível. Em nome do tirano, a tortura se torna algo inteiramente adequado, porque o tirano fala por todos. O tirano é aquele que está fora da lei. Ele é o soberano que está fora da lei. E isso de estar fora da lei é uma maravilha. É uma maravilha poder estar fora da lei.
é uma maravilha poder não obedecer aos princípios superegóicos da cultura e do superego individual, porque isso dá um enorme prazer perverso, porque isso, a maldade se torna, então, aquilo que o Mardônio colocou, né? Ou seja, esse pior não tem melhor. Ele é exatamente o que o gozo no seu sentido mais absoluto. Portanto, não tem melhor. Não pode ter melhor num gozo desse porte. Então, é nessa perspectiva que todo o desenvolvimento da peça do Ionesco, que é escrita em 1959, se dá. Muitos pensaram que a peça do Ionesco era uma brincadeira. Não é brincadeira, ela se trata de uma alusão extraordinária, né, à dinâmica inconsciente. Como sempre, esses dramaturgos, escritores, literatos, eles são capazes de fazer isso, né, de trazer à tona o que o homem tem de mais estúpido no sentido da não cultura. Não cultura aqui no sentido de civilização. Ou seja, todo o processo civilizacional é desprezado na medida em que o que se quer, o que se deseja é o absoluto do rinoceronte. Ou seja, o rinoceronte não precisa dos regramentos, né, que a civilização colocou. E como diz o Freud, o homem é, em princípio, inimigo da civilização, porque impõe restrições aos seus impulsos, às suas pulsões. Como o homem é inimigo da civilização, então, na medida em que isso acontece, né, também todas as suas regras, todos os seus elementos culturais, eles são desprezados, pelo menos por uma parcela ponderável da população. Então, assim, é muito difícil você dizer que a maioria das pessoas que seguem o tirano, eles o fazem em absoluta consciência. Eu creio que eles não têm a dimensão dessa brutalidade. Quer dizer, eu creio que a psicanálise pode dar uma colaboração bastante grande para a compreensão desse retorno ao bruto, né? Ao bruto, ao não cultural, ao não civilizacional, né? Então, é nessa mesma medida que a gente pode dizer que o rinoceronte é um mito que o Ionesco criou, de maneira genial, para mostrar como o tirano, ou os pretendentes à tirania, como eles estimulam o rinoceronte dentro de cada um de nós. Como eles estimulam a brutalidade dentro de cada um de nós. Como os tiranos podem ser toscos, estúpidos, podem não ter nenhum requinte intelectual, como isso, claramente vocês compreendem que isso está aí agora no Brasil, instalado no Palácio do Planalto,
nenhum requinte intelectual, mas ele tem um fascínio. Ele tem o fascínio da brutalidade. Ele tem o fascínio. Você tem em torno de 5 minutos, desculpa. Está certíssimo. Esse fascínio da brutalidade é também uma coisa que é importantíssimo dizer. Coloca a questão que o bruto não precisa de lei. Então, esse bruto, esse tirano, ele está fora da lei, ele é o soberano absoluto, ou seja, o tirano. Não precisa de lei. Portanto, ele pode dizer que tortura é bom, que matar o outro que não concorda com ele também é bom. Quer dizer, que destruir, anular o outro que não pensa como ele também é bom. Portanto, nós estamos à beira de um precipício muito complicado e que nenhum de nós pode dar conta, a não ser com o auxílio de uma compreensão psicanalítica que eu acho que é imprescindível para o direito. Eu acho que o direito devia dialogar muito com a psicanálise para compreender, né, essa dimensão que às vezes escapa, não ao Martoni, mas ao direito que eu estou falando no sentido geral. Então, eu vou ficando por aqui e dizendo que fico muito agradecido por este momento e por poder dialogar com vocês todos. Muito obrigado. Obrigado a você, amigo Valton, mais uma vez, nos brindando com a sua perspectiva psicanalítica e fazendo articulação disso com o campo da política e o campo do direito. Eu espero, nós temos 40 minutos, no máximo, para fazer questões, colocar comentários, enfim, é um debate. Eu espero que todos possam aproveitar, porque essa mesa, ela, curiosamente, quer dizer, não é nem curiosamente, para a nossa felicidade, ela traz questões absolutamente atuais e absolutamente suplementares e que podem nos dar uma discussão, podem nos provocar uma discussão muito interessante. Eu me vi, aqui, durante as falas de Martoni e Valton, eu me vi diante de uma... como se fosse quase que um desespero, uma inquietação, pelo menos, do jurista, que Martoni na tentativa de abranger toda desrazão no campo do direito, no campo da lei jurídica, né? E, por outro lado, a constatação do psicanalista, nessa frase que Valton colocou no início, de que algo sempre está fora da lei, né? Então, tem uma certa aporia entre a tentativa do direito de legislar, conter, controlar a desrazão, a injustiça, né? E por outro lado, do ponto de vista da subjetividade, uma constatação, a inevitabilidade de que algo escapa à lei, mas à lei da castração, né? A aporia que eu percebo aí seria de tentar abranger, e não é uma aporia, não é o que Martoni propõe, não. Estou só constatando, a partir da confrontação entre esses dois campos,
a aporia da tentativa de conter, de abranger no campo do direito, no campo jurídico, aquilo que escapa à lei da castração. Porque a lei da castração é a lei civilizatória, até onde é possível gozar sem que esse gozo venha a destruir o próprio sujeito ou o outro. Então, se algo escapa à lei, nesse sentido da lei da castração, da lei civilizatória, como fazer para enquadrar isso no campo jurídico? Né? É a tentativa dos juristas, e que nós torcemos a favor, mas ficamos nos perguntando até onde isso vai ser possível. Essa questão do que escapa à lei, como disse Valton, sempre haverá algo fora da lei. Isso corresponde a uma parte do conceito de gozo em Lacan. Né? Para Lacan, o gozo é aquilo que ultrapassa o direito, é aquilo que vai além do usufruto. A partir do usufruto, o que se tem depois disso é o gozo. Lacan coloca um comentário interessante de que o gozo é aquilo que não serve para nada, porque não é um usufruto, e, ao mesmo tempo, é o caminho para a morte, porque no sentido da morte do sujeito, da estrutura do sujeito, como um sujeito de desejo e não um sujeito da pulsão. Né? Não é um sujeito que faz e se deixa fazer. É um sujeito que se movimenta a partir de uma falta e não de uma completude. Então, a questão do pior, que está colocado, inclusive no título do nosso colóquio, é uma alusão a isso. Né? O gozo, nessa medida que não encontra uma intervenção da lei da castração, esse gozo leva ao pior. E, de fato, não há um melhor em relação a isso. Bom, eu queria abrir a discussão, deixar a palavra disponível a quem quiser colocar questões, comentários, enfim. Por favor. A gente pede, mais uma vez eu falho em secretariar essa mesa, a gente pede que as pessoas se inscrevam no chat para fazer comentários, e o Fred, nosso administrador, vai passando, então, a palavra, o microfone, para quem estiver inscrito. Perfeito. O professor Martônio quer se manifestar sobre as palavras do Dr. Valton. Posso prosseguir? Bom, eu gostaria de, profundamente instigado pelas palavras do Dr. Valton, com quem já tive a honra de debater a respeito desse tema, né? E destacar alguns pontos do que o professor Valton nos adverte. O primeiro deles é a minha total divergência, né, a respeito das considerações do Dr. Valton de que o direito tem que dialogar, né, com a psicanálise. Eu acho que, nesse sentido, a psicanálise tem outras ferramentas preciosas a oferecer para a aplicação do direito. Né? Isso, para mim, é fora de dúvidas. Né? Daí o fato, né, desse diálogo, para mim, né, do grupo de cultura e política e da regularidade desse debate ser fundamental. Então, quanto a isso, não há nenhuma divergência. Eu até reitero meu agradecimento pela participação, né, para mim, nesse momento tão rico, né, da área do direito. O segundo deles diz respeito, viu, doutor Valton, a um aspecto que também o direito considera, e aqui também, creio eu, em completa divergência com a perspectiva da psicanálise,
que é quando o senhor fala da brutalidade. Esse elemento da brutalidade, como eu disse, tentei falar de 1945 para cá, é que se tornou também o desafio para o direito. O que tanto aqueles os filósofos de direito, como constitucionalistas, como penalistas dizem? Tortura, sempre houve. Tá? Desde que, claro, mesmo em tempos da antiguidade, quando não se havia que se falar ainda em racionalidade e normatização. Tá? Assassinatos, também sempre houve. O que a teoria do direito, alimentada sobretudo pela filosofia e pela história, diz é que isso que aconteceu de 1945 para cá é diferente. Foi único. Isso que ocorreu, na verdade, com o nacionalsocialismo, uma estrutura de uma racionalidade econômica e jurídica de Estado organizada e direcionada para o extermínio de determinadas populações, é que é o novo. E isso aconteceu em pleno século XX, depois do homem já ter passado por iluminismo, por Revolução Francesa, por século XIX, etc, etc. Isso é que é o diferente. Isso é que é o único aspecto. Então, quando nós entendemos, procuramos a resposta, por que isso aconteceu? E qual a consequência disso, ou as consequências disso, para nós do direito? Se nós não estabelecemos uma possibilidade de punição individualizada, então nós estaremos sempre abertos a estas novas formas diferentes que isso acontece. Então, a inquietação, né, dos juristas é nesse sentido. Tá? Ou seja, o bruto não precisa, o senhor disse muito bem, o bruto não precisa da lei, né? Porque ele ignora completamente. Mas eu posso desenvolver mecanismos jurídicos em que eu convença a sociedade desta necessidade civilizatória da lei para a sua aplicação, ou isso está fora de cogitação, né, no campo da filosofia, portanto, se está fora de cogitação do campo da psicanálise, né, como é que eu do direito vou agir nesse sentido? Numa perspectiva de progressividade civilizatória. Então, o desafio é muito grande. Por exemplo, repito, o caso mais recente, nós temos o caso do inquérito da fake news, que desencadeia um debate muito forte, e agora também dos empresários atentando e organizando contra a democracia. Não há uma possibilidade de punição nesse sentido? Em que medida essa brutalidade que é perpetrada, ou essa tentativa de brutalidade que é permanentemente perpetrada, não é? Ela pode passar ao largo do direito e eu me constatar sem mecanismos punitivos para isso. Tá? Então, essa é uma pergunta, uma provocação, doutor Walton, que eu acho que nós temos que nos fazer, porque essa possibilidade, repito, isso não é só no Brasil, né? No começo dessa semana, nós tivemos a publicação de algumas dessas agências que fazem eles chamam Democracy Report, né? Relatórios sobre a democracia, e onde se constata uma queda, né, cada vez mais desses valores democráticos, principalmente daquilo que se chama do pluralismo religioso e relativamente a costumes. E isso acontece e se transforma em brutalidade contra as populações envolvidas, por exemplo, que geralmente, claro, são as religiões minoritárias, não é? Por exemplo, um país cristão, uma minoria muçulmana, um país muçulmano, uma minoria cristã, etc, etc, e, claro, daqueles de costume, ou seja, as distintas formas, né, de vivência e de respeito ao exercício da sexualidade, enfim, das preferências, né, de cada um. Então, esse decréscimo, isso que alguns estudos do direito dizem, eles acontecem também por uma certa ausência dessa possibilidade da punição. Ou seja, como
apesar de desses decréscimos democráticos acontecerem em países como nós, que prevê pluralismo democrático, que prevê tolerância, que prevê todo esse tipo de esse arcabouço, né, da tradição, num primeiro momento, da tradição liberal, depois da tradição socialista, né, essas deficiências democráticas acontecem nestas sociedades que têm essas constituições, que têm essa legalidade nesse sentido. Não se percebe uma disposição da institucionalidade em agir contra isso, e isso fatalmente conduz, claro, à própria eliminação. Então, esse é um desafio, né, de como o direito deve ser aplicado. Ou seja, se eu não tenho se eu, diante da negativa, né, diante da afirmação, claro, de que eu não tenho, né, a dimensão desse fenômeno, então eu não posso aplicar uma legalidade contrária contra essa pessoa. E o que resulta disso? No ambiente, né, jurídico, como resolver esse desafio? Essa seria mais uma provocação, doutor Lopão, a respeito do tema, porque cada vez mais isso tem sido importante, e eu acho que todos aqui percebem claramente nas redes sociais o debate, né? Eu não posso fazer isso, eu não posso limitar a liberdade de manifestação de pensamento, eu não posso, é apenas a opinião deles, isso não levou a nenhum ato concreto, isso não significou, né, o ato em si, portanto, com a capacidade de penar, ou com a capacidade de punir. Ou seja, isso também permanece em aberto no direito. A questão da aplicação da punibilidade, porque a discussão é bastante acesa. Eram essas, viu, Mardônio, as considerações que eu queria fazer. Obrigado, Martônio. Eu tive uma pequena queda de conexão aqui no início da sua fala. Quando eu entrei novamente, você estava já dirigindo a palavra ao Walter. Queria só para acrescentar um comentário sobre essa questão do tirano e do fora da lei. Tem um comentário de Freud sobre uma questão que um outro psicanalista leva para ele, de um paciente que recebia um dinheiro para pagar as sessões de um tio, que era mais abastado, e ele ficava inventando para esse tio que as sessões tinham sido majoradas, que o preço da sessão tinha sido aumentado, e o tio mandava mais dinheiro, ele pagava as sessões e ficava com o troco. E o psicanalista pergunta a Freud como fazer, e Freud responde dizendo assim, olha, sempre encontraremos aqueles que não merecem nossos esforços, né? Quando eu falei da inquietação do jurista, é que o psicanalista, em alguma medida, pode considerar que há sujeitos que não merecem os seus esforços, porque estão fora da lei da castração. Não tem muito o que fazer numa análise, exceto gozar mais, procurar análise como um meio de gozar mais, como esse rapaz que fazia análise para ganhar dinheiro. O campo do direito não pode, né? Não pode descartar aqueles que não merecem. Não há aqueles que não merecem os esforços do campo do direito. É sempre uma tentativa que eu imagino que seja esse que eu falei, que é uma inquietação de poder acolher dentro do campo todas essas manifestações que escapam à lei da castração. Mas você dirigiu uma questão ao Valton. Valton quer se manifestar? Alguém mais pode? Depois que os outros se manifestarem, eu falo. Bom dia a todos, a todas. Mardônio, eu gostaria, se possível, fazer uma pergunta ao professor Martônio. Sim, Rui de Carvalho, não? Sim, Rui de Carvalho. Desculpe, sou Rui de Carvalho. Professor Martônio, bem, evidentemente não sou do campo do direito, mas se você pudesse tecer algumas considerações sobre um outro fenômeno histórico, que também evidentemente está ligado
está ligado a questões jurídicas, que eu considero também, de certa forma, único, né? Evidentemente que ali se tratava de um outro regime de acumulação, digamos assim, uma acumulação originária, mas eu me refiro ao massacre dos indígenas nas Américas, ou na América, né? Mas nas Américas, né? Então, esse massacre ele foi promovido com base numa certa racionalidade, que embasava um certo projeto, que nós chamamos de projeto colonial, e nesse projeto colonial, evidentemente que uma das bases desse projeto está o direito, né? Então, as discussões jurídico-teológicas ou teológico-jurídicas, elas são muito extensas no século XVI, né? Sepúlveda das Casas, mas não só, né? E, sobretudo, o direito internacional também. Mas, de qualquer maneira, era só isso. Até que ponto esse projeto colonial, que é um projeto que promove um extermínio de, dizem, aproximadamente 90% das populações autóctones, né, que é muita gente, né, sem contar que nós tínhamos civilizações aqui, como a civilização Inca, o Império Inca, que dizem, né, era superior territorialmente, inclusive, ao Império Romano. Então, como é que você vê isso, né? Como é que você vê isso? Porque um dos pontos sobre os quais eu vou tentar falar hoje é exatamente a passagem de certos padrões de racionalidade para a racionalidade cínica, né? Ou seja, o Dr. Valton falou dos rinocerontes, né? Isso vem lá de trás, do meu ponto de vista, mas depois eu vou falar um pouco disso. Quer dizer, parece que, pegando o gancho, né, da fala do Dr. Valton, parece que o homem sem qualidades, de 30-43, né, se encontrou com um certo Godot, de 52, e transformaram-se em rinocerontes, né? Esse rinoceronte já vem desde o certo homem sem qualidades do Musil, que, esperando o Godot do Beckett, parece que vai dar lá. Mas, enfim, isso é só um comentário lateral. Professor Martônio, eu gostaria que, se possível, o senhor refletisse, porque me chamou muita atenção a sua fala. Muito obrigado. Rui, obrigado pela observação, sem dúvida, né? Apenas eu gostaria de ressaltar o massacre das populações originárias da América, não somente da América, como da África, né? Entra ainda como uma página, né, a ser esclarecida e a ser, como se diz no direito, né, trabalhado o passado. Em 1992, o Papa João Paulo II reconheceu isso, pelo menos pediu desculpas 500 anos depois, né, depois de massacres, de extermínios, etc. E isso também é um debate muito interessante que se tem até os dias de hoje nas ex-potências colonialistas, né, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Bélgica, né, claro, alguns países também do colonialismo tardio na África, como Itália e Alemanha. Esse é um debate permanente. Relativamente à questão do século XVI, é bom a gente saber que já nesse período, no final do século XV para o século XVI, havia o que se chamava a Escola Ibérica da Paz, né? E formada por, cuja principal figura, do ponto de vista intelectual, era o Bartolomeu de las Casas. E era uma chamada Escola Ibérica da Paz no âmbito da Igreja Católica. E uma das posições da Escola Ibérica da Paz, né, numa região entre Portugal e Espanha, era o respeito à integridade das populações originárias. Naturalmente que isso foi completamente abafado pelo Papa, isso foi completamente esquecido, mas o material produzido, né, e que chegou aos nossos dias da Escola Ibérica da Paz é muito importante porque dá essa dimensão sob a razão, ou seja, de que se sabia o que se estava fazendo contra as populações originárias, né? Porque havia uma antípoda no âmbito da própria Igreja Católica, um dos principais atores infelizmente, desse extermínio, né? Agora, nós temos que localizar espacial e temporalmente essas coisas, porque no século XVI eu ainda não tinha princípio da legalidade. Eu ainda não tinha aquilo, né, o que se chamou da modernidade do direito penal, principalmente. Isso só vai aparecer na metade do século XVIII, né, principalmente com Cesare Beccaria,
Então, do ponto de vista do jurídico, é claro, do ponto de vista da filosofia, da própria teoria do direito, isso que aconteceu, esse extermínio, ele alimenta a discussão e ele é imprescindível para a compreensão do fenômeno. Mas por que eu tenho a peculiaridade do século XX? Porque, óbvio, né? No século XX eu já dispunha de reflexões civilizatórias, na verdade, bastante sofisticadas do ponto de vista da filosofia e da teoria do direito. Então, eu tenho como cobrar isso, por exemplo, de um país onde a população era muitíssimo bem informada, como os alemães. A Bildung era presente em praticamente em toda a sociedade alemã. No período das primeiras 2 décadas do século XX, a intelectualidade, os artistas, os cientistas, os jornalistas que desempenharam um papel fundamental. Havia, inclusive, na própria Alemanha, uma discussão, não é, sobre de que o renascimento cultural e científico do século XVI da Itália agora se dava na Alemanha. O caso Dreyfus não foi na Alemanha, foi na França, né, com todo o seu horror de limitação, de absoluta ignorância de princípios elementares básicos da percepção penal. Ou seja, o capitão André Dreyfus ele foi massacrado pela opinião pública pelo fato de ser judeu. E, claro, para justificar na França, né, a ideia de que a Grande Nation, os franceses, não podiam, em condições normais, ser derrotados por uma nação como a Alemanha. Tá? Ou seja, então foi a traição do capitão, né, das forças francesas em relação ao alemão, porque ele era judeu, ele perpetuou essa traição que possibilitou né, a derrota, teria possibilitado a derrota francesa, o que em si é uma irracionalidade, né, do ponto de vista logística, de guerra, etc. etc. Então, o que distingue, né, a responsabilidade do Holocausto é esse conjunto de fatores, né, daquilo que aconteceu, claro, 400 anos antes, né, no caso, o extermínio das populações americanas. E o que é mais interessante, num geral, como tudo, é que cerca de 300 anos depois da chegada europeia nas Américas, é que a Europa se reivindicará por meio do pensamento e da ação política, do iluminismo, respectivamente, do iluminismo e da Revolução Francesa, se reivindicará o bastião do humanismo mundial. E o bastião do humanismo mundial é que é responsável por essa barbárie, até como sujeito da história, porque na condição periférica da América ou da África, nós éramos apenas objeto dessa história. Me refiro ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, isso não exime a responsabilidade, mas dá, no meu entendimento, uma natureza explicativa diferenciada para o que aconteceu no período, né, da chegada do europeu na América. Então, é claro que isso chama a atenção. Isso que eu estou lhe falando a respeito da Escola Ibérica da Paz, essa discussão é tão atual no âmbito do direito, que há 2 anos atrás, a melhor tese de direito, da área de direito na CAPES premiada, foi exatamente sobre esse tema, né, que foi um trabalho surpreendentemente, né, feito por uma aluna da universidade, uma aluna amazonense, mas que terminou na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e apresentou um trabalho de elevadíssima qualidade sobre a atualidade dessa discussão. Temos uma... o Silvio Gadelha é inscrito para se manifestar. Silvio, micro. Perdão, eu estava parabenizando os organizadores do evento, o Martônio e o Valton, que é muito bom estar aqui, sempre é uma ocasião de muita aprendizagem. Mas eu queria dirigir uma questão o Martônio, que é a seguinte: Martônio, você
ao final da sua exposição, né, ficou mais ou menos bem caracterizado duas posições divergentes com relação à problemática central sobre a qual você se debruçou. Você constatou um amadurecimento, um avanço na discussão, né? E apontou também por qual delas você tem mais simpatia, né? Com qual você se identifica mais. Mas eu gostaria que você, desenvolvendo um pouco mais isso, sua reflexão, nos colocasse quais são as suas expectativas de como isso vai avançar daqui em diante. Né? Quais são as suas expectativas? Como é que acha que esse campo vai se movimentar e essas posições? Qual é a tendência? Como é que você vê uma coisa mais para frente? É isso que eu gostaria de colocar. A segunda questão, que tanto eu dirijo a você como ao Valton, é que eu me lembro que no curso em Defesa da Sociedade, no Collège de France, o Foucault deixa muito claro, logo na primeira aula, que o móvel, né, dos trabalhos dele, as principais pesquisas nos anos 70, encaminhou ele à necessidade de problematizar o poder. O que é isso, o poder? E uma das justificativas, segundo ele, é que nós tivemos uma experiência no século XX, que é o totalitarismo de Estado soviético, o fascismo e o nazismo. Eu acho que não tem como pensar essa brutalidade, essa barbárie, essa desrazão, como vocês mencionaram, passando ao largo disso. E, segundo ele, ainda não havia, a teoria ainda não havia feito uma reflexão à altura, não tinha ainda como deveria, como mereceria estar à altura desse problema, dessa questão que marcou profundamente o século XX. E aí eu me pergunto se vocês acham que agora esse problema já está um pouco mais equilibrado. A teoria já conseguiu dar conta, já nos proporcionou explicações fortes, densas, que dão conta desse fenômeno, ou ainda estamos tentando nos haver com ele? É isso, viu? Muito obrigado. Martoni, fique à vontade para responder a questão. Não, eu posso falar, mas eu acho que o Dr. Valton ainda não falou. Eu gostaria só de, rapidamente, dizer o seguinte, que a partir tanto da pergunta, da questão que o Rui colocou, como o Silvio também falou, é interessante a gente examinar essas coisas do poder, do funcionamento do funcionamento da lei, de uma perspectiva também dos processos internos que organizam o poder. Nos campos de concentração, os carrascos mais violentos não eram os da SS, eram os capos, ou seja, judeus que colaboravam para a manutenção e para a ajuda aos SS nos campos de concentração. Eles eram mais violentos, mais estúpidos do que os oficiais da SS. Eu disse isso num congresso para um colóquio de judeus não me lembro se foi em Belo Horizonte ou foi em Porto Alegre. Quase apanho. Porque, digo, olha, não estou demonizando o judeu. Estou dizendo que há algo no ser humano
que esse resto rinoceronte que você não alcança. Você não alcança. Isso é parte do funcionamento da brutalização, quer dizer, e que escapa à ordem. Inclusive, escapa aos vínculos afetivos que unem as pessoas, como diria o Bion, né? Quer dizer, escapa ao sistema de vinculação. Quer dizer, é uma coisa totalmente inacreditável. E quem disse isso não foi um outro judeu que escreveu um livro famoso sobre os capos. Também foi motivo de muita crítica, de muita luta interna entre duas facções do judaísmo. Quer dizer, então, essa coisa do poder é algo que também está em desenvolvimento dentro de cada um de nós, não somente em tempos de psicopatológicos, mas também na vida normal, na vida cotidiana. E em relação à questão da lei, que depois foi falada, né? Quer dizer, eu colocaria o seguinte, e aí eu acho que o Martônio, dialogando já com o Martônio, quer dizer, o decisionismo e o positivismo no direito, né? Quer dizer, alguns dizem que o juiz tem a decisão. Na minha visão, eu não tenho conhecimento de direito para falar isso, mas na minha visão, isso coloca nas mãos do juiz um poder extraordinário, o poder de decidir, né? Como aconteceu com a Lava Jato, né? Um juiz quase analfabeto ou semi-alfabetizado faz um estrago que vai interferir na vida política, econômica e social de todo um país. Então, são essas questões que eu queria colocar aqui também para a gente conversar. Eu gostaria de alertar, de que temos mais 5 minutos dentro dos 40 de discussão. Nossa mesa deve encerrar em 5 minutos, porque 5 minutos depois, às 10h45, temos o início da segunda mesa, com o professor Rui Carvalho e o professor Fernando Gino. Você me permite um comentário lateral, Mardoni? Não sei se posso fazer. Pegando um pouco aí o gancho do Dr. Valton, também não sou da área do direito, mas me parece que há uma tensão, não é? Uma tensão aí entre o Estado democrático de direito e o Estado de direito democrático, né? Desde a formação do Estado, que naquele momento, evidentemente, sofria injunções da Igreja, né? O direito canônico era muito poderoso. A gente nasce aí uma certa tensão, professor Martoni, que eu não sei como é que a gente resolve, porque é possível imaginar, né, que o direito possa vir a ser concebido como democrático. Mas em relação ao Estado é mais difícil isso. Desde a sua formação é mais difícil conceber isso. Talvez um casamento mais ou menos estável aconteceu aí no dito Estado de Bem-Estar Social, que só durou 30 anos, né? Então, o Estado de Direito pode ser considerado democrático, mas o que seria democrático aí seria basicamente o direito, né? Uhum. Porque é difícil conceber o próprio Estado, a própria ideia de Estado como sendo fundamentalmente democrática, né? Não sei se faz sentido isso que eu estou dizendo, mas isso se revela exatamente nesse projeto casado, né, entre o Estado então nascente, os Estados então nascentes, e a Igreja Católica, que já não era tão jovem,
né, já tinha 1.500 anos de existência, que esse conluio, né, forma-se, então, aí a partir de uma certa racionalidade, muito específica, né, e que, então, promove aquele massacre que eu não estou insistindo nisso, mas a minha questão é essa. Queria saber se você, Martoni, vê alguma tensão nisso, né, no Estado democrático de direito ou no Estado de direito, que aí sim eu conceberia mais facilmente como Estado democrático. Obrigado. Posso responder, Mardoni? Sim, Martoni, pode ir. Tentarei ser dentro do prazo. Só retomando a pergunta do Silvio inicial, como é que a gente vê, né, nessas duas posições, né, Silvio? Pessoalmente, eu não fico muito otimista relativamente a isso, né? Porque nós temos, não somente no Brasil, mas em outras experiências, principalmente nas experiências que são mais próximas de nós, as ocidentais, no que diz respeito à ação do Poder Judiciário. Se nós estamos vivendo algum momento que se aproxima mais da minha posição, como você bem registrou, eu chamaria a atenção disso, que disso se deve, em determinada medida, exatamente ao momento em que a gente observa de que quando o avanço da violação democrática começou a atingir o próprio judiciário, ele então mudou o seu direcionamento, foi o que aconteceu de 2019 para cá. O doutor Valton falou da Lava Jato, da barbárie, que foi aquele para o direito, inclusive. Né? Quando é que o Poder Judiciário inteiro mudou a sua orientação? Quando começou a chegar próximo a eles. Ou seja, só nessa perspectiva. Até então, né, o ataque à racionalidade democrática, ao Estado democrático de direito, que nós construímos nos últimos 30 anos, permanecia intacto. E esse é um argumento que se utiliza muito até hoje, né, no pensamento jurídico neoconservador, que diz, olha, apenas formalista, da forma do direito, sem analisar o seu conteúdo. As condenações da Operação Lava Jato do juiz, que o doutor Valton aí se referiu adequadamente, elas foram confirmadas por 4 instâncias. Do ponto de vista da racionalidade formal do direito, isso está perfeito. Agora eu analiso o conteúdo. Através de uma forma, eu omito o conteúdo do direito. Ou eu esvazio o conteúdo do direito. Né? Perfeito, foi condenado, as condenações foram confirmadas em 4 instâncias. Por quê? Como? E havia um aparelho discussor de imprensa, de opinião pública construído contra isso, todo mundo achava que o rinoceronte estava lá, etc, etc. É nesse momento, né, que a psicanálise nos ajuda. Ou alguém aqui, por acaso, desconfia disso? Então, é nesse sentido, esses elementos recentes, viu, Silvio, me levam, né, a um certo ceticismo relativamente ao que acontece. Está acontecendo agora, eu acho positivo, teria uma dificuldade de assimilar, né, que esses empresários, essas pessoas das fake news, etc., etc., eu acho que a eles pode ser cobrada uma responsabilidade pela manutenção da legalidade democrática, como é cobrada de todo mundo, né, nesse sentido. Agora, se você me pergunta, isso subsistirá? Eu sou cético. Eu preferiria pagar para ver. E ao que o Ruide falou rapidamente, né, da igreja, claro, isso, viu, Ruide, é reconhecido também, né? Todo esse aspecto do católico, principalmente do catolicismo, ou seja, que a igreja já tinha mais de 1,5 milênio de existência e que havia, inclusive, dissensos. Isso do ponto de vista da historiografia, do ponto de vista do pensamento filosófico. Do ponto de vista do pensamento jurídico, principalmente do chamado direito penal, que aplica as punições, né, nós temos um elemento diferenciado. Porque o direito penal só irá se civilizar, como eu disse, a partir da metade do século XVIII. Ou seja, é a partir daqui que começa a se formar um consenso na comunidade jurídica e dizer, olha, o crime não passa da pessoa do criminoso. O que a Inquisição fazia? A Inquisição ia atrás da mulher. Não encontrava a mulher, pegava o filho para pagar por ele pela pena. A Beccaria diz, o crime não pode passar da pessoa do criminoso. Então, se eu não encontro o agente, eu não vou punir outra pessoa, um parente dele por conta disso. Não haverá pena sem legalidade, sem aquela que esteja prevista na lei, o princípio da legalidade. Eu não posso punir o que dá na minha cabeça. Isso foi a ruptura do nazismo. Né? O maior teórico penalista do nacionalsocialismo, Roland Freiser, dizia isso. Isso me impede de fazer justiça. Claro, a justiça dele.
que ele entendia, porque se desvinculava da lei. Então, esse arcabouço de civilidade do direito penal, eu não posso falar nisso antes da metade da segunda, dos meados do século XVIII. É claro, repito, na minha avaliação, isso não serve para eximir a responsabilidade, principalmente nem da Igreja Católica, pelo que foi perpetrado, nem dos colaboradores, né, que eventualmente aqui estão. Temos uma questão com uma pergunta da nossa colega do Grupo Cultura e Política, professora Fátima. Alô? Estou com um problema. Olá, será que há algum Fátima tempo, Severino. Martônio? Fátima, Bom dia a todos. Um pouquinho em função da sua pergunta. Estender um pouquinho. Eu vou ser muito sucinta. Obrigado. Um prazer estar presente com todos vocês. Bom, vou me resumir. É sobre a questão da naturalização da brutalidade versus processo civilizatório, né? O Valton apontou muito bem que o homem é, sim, a princípio, inimigo da civilização, na medida em que esta própria civilização reprime suas pulsões, né? Daí as regressões, a brutalidade, etc., etc. Por outro lado, eu compreendi que o Martônio teria colocado que essas regressões exigiriam punição, né? Bom, existe uma hipótese, né, que eu coloco, que é a seguinte, né? Essas regressões atuais existiriam, né, porque a atual civilização, a atual sociedade, ela não recompensa os sacrifícios pulsionais, proporcionando ao homem, seja justiça social, seja amparo, segurança, confiabilidade em seus representantes políticos, etc., etc. Essa tese vem também de Christophe Lasch, da cultura do narcisismo, né? Rouanet coloca um pouco isso, né? Que essa brutalidade existe, né? Atualmente está exacerbada, né? Esse mal-estar está exacerbado porque não haveria formas compensatórias, né, ao homem, pelas quais ela trocar, né, o sacrifício pulsional, né, por bens civilizatórios. Estaríamos escassos de justiça social, em última instância, de lei, né, e de ordem, mas também de justiça social, de algum conforto que faça com que eu abdique das minhas próprias pulsões. Eu gostaria de ouvir a opinião, né, do Valton e se Martônio quiser colocar também, sucintamente é isso. Obrigada. Professora Fátima Severiano, nós é que agradecemos a sua presença e a sua intervenção. Valton, é com você. Eu acho que a Fátima colocou de maneira muito competente, né, a questão do ponto de vista da nossa visão de que não existiriam processos compensatórios capazes de lhe bloquear, né, o ataque, muitas vezes bem sucedido, né, de uma parte da população aos próprios mecanismos culturais e civilizatórios. Quer dizer, e quando um líder que tem um certo carisma para essa população, e esse líder não precisa ser nenhum gênio, ele às vezes é um estúpido, e ele atende exatamente a uma necessidade interna de uma parcela muito grande da população, né? A todos nós, mas uma outra parcela escapa aos apelos internos desta liderança pela sua natureza muito estúpida, rinoceronte, né? Quer dizer, então, eu creio que, nesse sentido aí, é difícil você imaginar que um dia possa acontecer que as compensações civilizacionais
consigam conter, né, esse processo. Já visto o que aconteceu agora recentemente nos Estados Unidos com a história do Capitólio, a invasão do Capitólio. Aliás, o rinoceronte de lá está à beira da prisão, né? Na porta da prisão. Né? Sim. Bom, né? Então, eu creio que é mais ou menos isso aí, Fátima. Eu gostei muito da sua colocação. Aliás, esse colóquio, essa conversa hoje aqui é excelente. É pena que a gente tenha pouco tempo para conversar com pessoas com um nível tão bom de compreensão de tudo isso, como todos vocês que estão aqui presentes. O Silvio Muito obrigada. Obrigado a você, Fátima. O Silvio Obrigado, colocou Valton. coisas importantíssimas. O Martônio complementou de maneira brilhante. Né? Mas, obrigado a vocês todos. Obrigado também, Valton. Eu queria só acrescentar um mínimo comentário assim, de que essa questão que Fátima colocou, eu não sei se os processos primários, onde a gente pode pensar as pulsões, que elas são o objeto desse recalcamento civilizatório, né? Se os processos primários podem fazer esse tipo de negociação. Se tiver alguma coisa em troca, eu diminuo os impulsos pulsionais. Penso até que não, mas é exatamente em função disso que foi necessário, no processo civilizatório, que o campo da política e o campo do direito surgissem para justamente fazer essa negociação, por um lado, e essa contenção, por outro. Não sei se me fiz entender. Eu queria rapidamente ler um comentário do amigo, colega, companheiro Deodato Ramalho, que está acompanhando pelo YouTube, e ele faz um comentário que eu vou ler para a gente encerrar por aqui. Ele diz: gosto da expressão Estado de Direito Democrático ao invés de Estado Democrático de Direito. A primeira é mais enfática, afinal, há estados de direito, entre aspas, que não são democráticos, como nós estamos vivendo. Bom, pessoal, colegas, amigos e participantes do colóquio, primeiro, me desculpo pela administração da mesa, eu não tenho experiência com isso, muito menos nessa coisa virtual, que eu não sei exatamente. Tem duas coisas abertas aqui, uma sala, um YouTube, e apesar da ajuda do Fred, eu me banando de vez em quando. Mas muitíssimo obrigado a Martônio Montalverne, a Valton de Miranda Leitão, pela participação mais uma vez no nosso colóquio. Sei que vocês têm 1000 compromissos, então a gente quer agradecer muito pelas intervenções de todos os colegas e participantes que estiveram aqui hoje. Agora, em 5 minutos, eu acho que não podemos ir muito além disso, um intervalo de 5 minutos e o começo da segunda mesa da manhã, dessa madrugada de sábado, como disse o Valton, muito acertadamente, a segunda mesa, que será com... A mesa se chama Caquistocracia e Crítica, e terá apresentação de 2 falas. A primeira, Caquistocracia, Cinismo e Crítica, do professor Rui de Carvalho, professor de filosofia da UES. A segunda, O Pior de Cada Um, notas sobre a subjetividade e política hoje, com o professor Fernando Gibo, professor de filosofia da UFCA, Universidade Federal do Cariri.